aí, pessoal, enxaqueca e anticoncepcional, combinam ou não combinam? Eu sou Daniele Sadala, eu sou neurologista e trabalho há muitos anos com pacientes que têm enxaqueca, que são predominantemente do sexo feminino, né? Então, esse é um tema que acontece, que é discutido frequentemente aqui no consultório e também nas mídias sociais, né? Então essa é uma dúvida que eu recebo e por isso eu preparei esse vídeo para vocês. A primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é que falar de anticoncepcional, a gente não tá falando só de métodos que têm hormônio, tá bom? Então a gente vai dividir a nossa discussão aqui em métodos hormonais e não hormonais. Os não hormonais são aqueles que obviamente não utilizam nenhum hormônio para contracepção e, por exemplo, a gente tem os métodos físicos, como o preservativo, e a gente tem também o DIU de cobre, né, que é um DIU que não libera nenhum tipo de hormônio. Então, esses métodos, a priori, eles não teriam nenhum problema para quem tem enxaqueca, né, porque eles não alterariam em nada o ciclo menstrual, em nada a produção hormonal, né, então a gente talvez fosse até uma opção para quem não tolera utilizar os métodos com hormônio. Agora, falando dos métodos hormonais, a gente vai ter três principais grupos aqui, né? Então, os grupos de anticoncepcional, que tem dois tipos de hormônios, né? Que é a progesterona e o estrógeno, e os métodos que tem somente progesterona. Aí eu coloquei aqui um terceiro método, porque a gente tem o DIU de progesterona, que ele tem muito pouco, quase nada de efeito no corpo, né? Tem um efeito mais local no útero ali, onde ele é implantado. Então, mas de uma maneira geral, a gente tem esses dois grupos, né? Com estrogênio e progesterona ou somente progesterona. Quando a gente pensa em enxaqueca, também é importante a gente lembrar que a gente tem enxaqueca sem aura e a enxaqueca com aura. A aura é um fenômeno neurológico transitório em que a pessoa pode ver pontinhos brilhando, pode ver flashes de luz, pode sumir um campo visual durante a crise. E quando a gente fala de enxaqueca com aura, existe uma recomendação de contraindicação ao uso de anticoncepcionais que têm estrogênio, principalmente em mulheres a partir de 30, 35 anos e que são fumantes, porque isso aumentaria a chance dessa paciente ter AVC. Quando a gente tem uma paciente que tem enxaqueca sem aura, essas contraindicações elas são mais relativas, né? Porque o que aumentaria o risco de AVC nessa combinação seria a aura mais ser tabagista, mais ser fumar, né? Ser fumante e o uso do estrogênio, né? Do anticoncepcional que tem estrogênio. Então essa seria a combinação pior possível, assim, pensando em risco de ter AVC, que mesmo assim é um risco muito baixo, é um risco baixíssimo. Quando a gente tem enxaqueca sem aura, então a gente tira a aura, né? Então a gente fica com o risco que seria ali associado à enxaqueca, então passa a ser uma contraindicação relativa. Então, falando de contraindicação, de não poder utilizar, é preferível que quem tem enxaqueca com aura, fumante ou não utilize métodos que tenham a combinação de estrogênio e progesterona, como a maioria dos anticoncepcionais que são vendidos de pílulas no mercado, né? Anticoncepcionais orais. Uma coisa que vale a pena ressaltar, que essa contraindicação vem de estudos do uso do anticoncepcional com altas doses de estrogênio. Então, são anticoncepcionais muito antigos e que a gente se usava na composição da pílula ali uma quantidade de estrógeno maior que 50 microgramas, né? Então, hoje não é isso que a gente tem na prática. A gente tem pílulas que têm baixíssima concentração de estrogênio. Mas como os estudos ainda não mostraram o contrário, mesmo com essas pílulas de nova geração, a gente mantém sempre esse cuidado, até porque a gente tem outras opções, tá? Com relação aos métodos contraceptivos que tem progesterona somente, né, os hormonais que tem progesterona, a gente tem o Implanon, o implante, né, que ele é só de progesterona, então ele não teria então esse malefício, né, esse potencial risco do anticoncepcional que tem estrogênio junto. A gente tem a mini pílula,
que também é um método que pode ser utilizado para contracepção, para evitar, né, a gravidez, apesar de que parece interferir pouco na ovulação, mas modifica o muco vaginal, então isso pode ajudar, né, com que haja uma proteção. E também a gente tem um injetável, que é trimestral, que também é só de progesterona. Esse também não é livre de estrogênio. Então a gente tem essas 3 opções. E o terceiro grupo ali de opções de hormonais é o DIU de progesterona. O DIU com progesterona, que tem um efeito mais local no útero. Então muitas pacientes, até por causa dos outros efeitos colaterais que o anticoncepcional pode provocar, pela eficácia na proteção de gravidez, a maioria das pacientes acaba preferindo o DIU que tenha progesterona, tá? Então, essa é uma possibilidade. Ou às vezes a pessoa prefere até um DIU mesmo que não tenha nem hormônio. A gente tem novos DIUs comercializados no mercado também. Então, é importante conversar com seu ginecologista. Agora, a gente falou um pouco de contraindicação, de tipos de métodos contraceptivos, mas é importante a gente saber também qual o efeito que o anticoncepcional pode ter na enxaqueca, no controle da enxaqueca. Porque às vezes esse risco de AVC, esse risco potencial, mesmo nos anticoncepcionais mais antigos, né, mesmo quem fuma, ainda assim ele é baixíssimo quando comparado a alguém que é hipertenso, alguém que é tabagista, né, assim, pior é ser tabagista do que ter enxaqueca com aura, do que alguém que é diabético. Então, esse risco é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo nesses pacientes jovens, né, principalmente abaixo dos 50 anos. Mas muitos pacientes acabam piorando da sua enxaqueca pelo uso do anticoncepcional. Então, a gente vê na prática que o anticoncepcional ele pode ser um aliado no controle das crises de enxaqueca para alguma parcela da população das enxaquecosas, principalmente aquelas que têm enxaqueca só no período menstrual, em que às vezes vale a pena não menstruar, né? Então, você consegue bloquear o ciclo ali com o anticoncepcional e ter o controle da crise. Mas na prática, o que a gente vê é que a maioria das nossas pacientes acabam não tendo o controle da enxaqueca pelo uso do anticoncepcional, principalmente o que tem estrogênio. E isso tem vários motivos, né? Isso, principalmente, um fator que eu acho que contribui bastante é o fato do estrogênio ser uma molécula, esse estrógeno da pílula anticoncepcional ser uma molécula sintética. Então, é uma molécula que é muito estranha ao corpo e ela acaba simulando um ciclo que seria artificial, né? Um ciclo hormonal diferente daquilo que seria o fisiológico, e o corpo da mulher enxaquecosa, da mulher que tem enxaqueca, pode acabar interpretando aquilo como um corpo estranho, né? Como uma substância estranha ali, e aquilo funcionar mais como um gatilho para a enxaqueca do que para o controle. Então, para controle, né, assim, para quem precisa usar um anticoncepcional e está buscando o controle da enxaqueca, muitas das vezes a gente acaba oferecendo, né, e conversando com um colega ginecologista e trocando ideia da gente preferir ali um método que não tenha estrogênio, um método que tenha progesterona ou um método físico de barreira, né, ou o próprio DIU, né, seja ele de cobre ou seja ele com hormônios, né, com a progesterona. Então, esse é o cenário básico que a gente tem que pensar quando a gente tem enxaqueca e anticoncepcional, né, esse tema enxaqueca anticoncepcional. Recapitulando, primeiro ponto, nem todo anticoncepcional tem hormônio, né? Então, o camisinha, por exemplo, é um anticoncepcional, preservativo é um anticoncepcional e ele não vai atuar, interferir em nada na sua enxaqueca. O segundo ponto, risco de AVC e enxaqueca. É maior em quem tem enxaqueca com áurea, principalmente se for fumante. Nesse caso, a gente prefere não utilizar nenhum método anticoncepcional que tem estrogênio, tá? Então, é pelo risco, é por segurança. Enxaqueca sem aura, esse risco é relativo, então depende de caso a caso,
tá? E agora anticoncepcional falando para controle de crise. Se você tem enxaqueca, que é puramente do período menstrual, que a gente chama de enxaqueca menstrual ou catamenial, pode ser que um anticoncepcional, se você não tiver contraindicação, ele possa te ajudar no controle das crises, ou se os seus ciclos, suas oscilações hormonais são muito importantes, né, como um gatilho para a crise, então, de fato, utilizar o anticoncepcional pode ser uma estratégia de tratamento, mas o que a gente vê na prática é que para controle de crises é melhor que não sejam que tenham estrogênio, que seja ou somente um de progesterona, que pode ser um implante, pode ser injeção trimestral, a mini pílula, ou o próprio DIU, né? Que pode ser um DIU de hormônio ou sem hormônio. Tá certo, pessoal? Eu espero ter esclarecido esse tema que é muito importante para quem tem enxaqueca. É uma angústia porque, abrindo um parênteses aqui, às vezes a paciente ela tem indicação de usar anticoncepcional, é prescrito anticoncepcional por outros fatores, né? Às vezes ela tem uma alteração hormonal importante, um ciclo menstrual irregular, né, com muito fluxo, problema de espinha, né, problemas outros, que às vezes o anticoncepcional ele entra ali para tratar uma coisa, então, só que se ela sofre de enxaqueca, a enxaqueca vai pesar na balança quanto à decisão de usar ou não um método contraceptivo hormonal que tenha estrogênio, tá bom? Então, eu espero ter esclarecido, pessoal, a dúvida de vocês. Se vocês querem ver mais conteúdos associados a isso, é só me seguir, né, e deixar o seu comentário, sua dúvida, que eu vou responder com todo carinho. Até o próximo vídeo.